luz do Evangelho brilha mais intensamente quando brilhamos a luz de Cristo e anunciamos as boas novas em todas as nações. Temos um chamado, uma comissão, um dever: anunciar o Evangelho para a alegria de todos os povos, para a glória de Deus. Olá, guerreira madrugada, estamos voltando mais uma vez aqui pelo SBT para apresentar o programa Encontro com Deus. Hoje, dia 21/12 de 2012, onde Deus tem mais uma palavra para o meu, para o seu coração. A você aí que está com o coração turbado, disse Jesus no livro de Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 1, ele disse: olha, não se turbe vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai existe muitas moradas. Portanto, hoje Deus tem mais uma palavra para o meu, para o seu coração. Você está preocupado aí com o fim do mundo, preocupado com as catástrofes que há de vir. É necessário que todas essas coisas aconteçam, isso aí é princípio de dores. Porém, Jesus disse: ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra o pai, irmão contra irmãos, e haverá coisas espantosas sobre a face da terra, em que muitos vão desmaiar na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Então muitos estão dizendo que dia 21, que é o dia que o mundo vai se acabar, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, está lá em cima controlando todas as coisas, Ele que sabe de tudo. O homem não sabe nada, o homem, ele faz confusão. Por isso que Jesus disse no livro de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, ele disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, graças te dou porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e tu revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove, pois assim foi a tua vontade. Então o Senhor Jesus agradeceu ao Pai, pelo Pai ter ocultado essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas Ele revelou aos pequeninos. Ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar, o fim de todas as coisas, sabendo que já está próximo o fim de todas as coisas. Porém o dia e a hora, Jesus disse, nem Ele sabia, nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está nos céus. E nesta hora nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Salmo 46, e Deus vai falar para o meu, para o seu coração. Não sai daí, e daqui a pouco eu volto para meditar na palavra de Deus. Aguarde. Muito bem, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus no livro de Salmo 46, que fala a respeito à fé perfeita em Deus. Quando você tem uma fé perfeita em Deus, não uma fé imperfeita, mas quando existe uma fé perfeita em Deus, você não se abala com nada. As multidões estão abaladas porque ainda não colocaram a sua fé verdadeiramente em um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Então nós vamos orar para que Deus abra nosso entendimento e nós possamos compreender a palavra dele que será pregada nesta manhã, do dia 21/12 de 2012. Pai, nós queremos agradecer neste momento, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, meu Pai, em ouvir a Tua palavra e aprender também, Senhor, unicamente de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, cada dia mais a abrir nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Nos dá seu entendimento, Senhor, de todas as coisas, para que assim nós possamos saber, meu Pai, os sinais, meu Senhor, ó Pai, de todas as coisas sobre a vinda, meu Senhor, ó Pai Santo, do Teu Filho Jesus Cristo. Tira toda ansiedade, toda preocupação, inquietação e turbação dos corações do Teu povo e nos ajuda a acreditar mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O livro de Salmo 46 fala a fé perfeita em Deus. Diz assim, olha: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Presta atenção, Deus, Ele é o único refúgio da humanidade.
E se você colocar sua fé em Deus, você não vai se abalar com nada. Pode vir o que vier, haja o que houver, conforme Jesus disse lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e cumpre e obedece, eu comparo o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o rio, soprou o vento, veio tempestade, combateu contra aquela casa, e ela não caiu porque ela estava alicerçada, construída sobre a rocha. Jesus é a rocha e nós somos a casa, ou seja, o santuário, o templo do Espírito de Deus. Então, não adianta ficar preocupado, ansioso, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado com alguma coisa? Deus, Ele é o único socorro na hora da sua angústia. Quando Davi estava sozinho, angustiado, ele procurou alguém que estivesse ao seu lado, mas ele não encontrou. Na hora que ele mais precisou, ele não encontrou. Como também às vezes nós procuramos as pessoas para estar ao nosso lado, não encontramos. E ele então diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele então não viu ninguém ao seu lado, nem para a direita, nem à esquerda. Quando olhou para frente, pela a sua retaguarda, não tinha ninguém na hora que ele mais precisava. Como também você que está ouvindo esta mensagem, você tem hora que procura as pessoas para poder lhe consolar, para dar uma palavra, lhe ajudar, você não encontra ninguém. Então assim aconteceu também com Davi, quando ele disse: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas ele então viu que não tinha ninguém. Ele então diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel, pois ele é o Senhor, aquele que guarda o seu povo. Então não se preocupe, não se desespere com nada, porque Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da sua necessidade. Pelo que não temeremos ainda, versículo 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio cujas correntes deste rio alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um rio, Jesus Cristo, Ele é o rio da água da vida. Pode vir o que vier, mas neste rio chamado Jesus, existem correntes que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos, nós somos a cidade de Deus, porque nós somos a Jerusalém de Deus, e Deus habita no meio desta cidade chamada Jerusalém. Então não há necessidade para turbar o coração, nem ficar preocupado com nada, porque o Senhor Deus, Ele é o socorro bem presente para o seu povo, para aqueles que confiam no seu santo nome, e para aqueles que têm uma fé inabalável, uma fé perfeita em Deus. Então há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, pois Deus está no meio desta cidade. Deus está em você, conforme Jesus diz em São João 15, versículo 4, ele diz: estais em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim sois vós se não estiverdes em mim. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Deus está no meio do seu povo, e o povo de Deus não pode ser abalado, porque Deus ajudará ao romper da manhã. Não se preocupe com nada, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Portanto, aquietai-vos, povo meu, e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então que nesta manhã o povo se tranquilize, porque o que há de vir virá.
e não tardará. O Senhor voltará dentro em breve. A hora, o dia, os minutos, ninguém sabe, mas unicamente quem sabe a hora é Deus. Nenhum homem na terra teve esta autoridade ou recebeu de Deus esta carta de autorização. O Senhor não passou procuração para homem nenhum saber o dia e a hora em que o mundo chegará, o dia do seu fim. Então, sabemos que o fim está próximo, porém, ninguém pode determinar tal dia vai acabar o mundo, porque a palavra de Deus nos diz no livro de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus disse para aqueles saduceus: errais não conhecendo as Escrituras e errais não conhecendo o poder de Deus. Então, por as pessoas não examinar as Escrituras, em São João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela contém a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então o povo está errando por falta do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque poucos estão pregando a verdadeira profecia, a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, no livro de São Lucas, no capítulo 21, no versículo 25, fala a respeito da volta do Filho do Homem. Jesus disse: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e também das ondas. Os homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, não fica preocupado o povo de Deus, porque o dia e a hora, somente Deus é quem sabe o dia determinado. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele não sabia como ele estava com o corpo de um ser humano em carne e osso. Ele então disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, todas essas coisas hão de acontecer. Haverá também falsos cristos, falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Mas também haverá nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e haverá coisas espantosas na face da terra, coisas terríveis que vão surgir na face da terra, em que muitos vão desmaiar de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Observe que a Bíblia diz, Jesus ensinando, alertando ao povo, a todos que estavam ouvindo a mensagem ali quando ele pregava, e ele então deixou para que nós estejamos também atentos das coisas que sobrevirão ao mundo. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, porém na terra angústia das nações, em perplexidade. O povo vão ficar confuso pelo bramido do mar e das ondas, porque os homens vão desmaiar de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder